Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito. Caríssimos irmãos que nos acompanhais pelos meios digitais, reunimos-nos não fisicamente, mas no Espírito Santo, na Santíssima Trindade, para celebrar a Eucaristia. Neste dia em que fazemos memória de dois bispos do início da Igreja, São Timóteo e São Tito, discípulos de São Paulo, e que ficaram à frente das comunidades que ele evangelizou. Retomamos assim a fonte da Igreja e celebramos a fidelidade, desde sempre transmitida de apóstolo para apóstolo, de discípulo para discípulo. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que formaste na escola dos apóstolos os santos Timóteo e Tito, concedei-nos por sua intercessão que, vivendo com justiça e piedade neste mundo, alcancemos a pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho caríssimo. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus,
a quem sirvo com pura consciência, a exemplo dos meus antepassados, quando, noite e dia, sem cessar, me recordo de ti nas minhas orações. Ao lembrar-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de voltar a ver-te, para me encher de alegria. Evoco a lembrança da tua fé sincera, que também foi a da tua avó Loide e da tua mãe Eunice, e não duvido que é a tua também. Por isso te exorto a que reanimas o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade, de moderação. Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai dia a dia a sua salvação, publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Dizei entre as nações, o Senhor é Rei, sustenta o mundo e Ele não vacila, governa os povos com equidade. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor.
Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova e aos cativos a redenção. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforja, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que lá houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, da mesma maneira que Jesus começa o seu ministério apostólico, é da mesma maneira que ele diz para os seus discípulos fazerem: está perto de vós o reino de Deus. Esta é a grande mensagem do Evangelho, a chegada do reino de Deus. E qual é o reino de Deus? Que ideia é que Deus tem para a humanidade com a construção do reino? É o projeto inicial que se retoma desde a criação do homem e da mulher. Uma vida de harmonia com a criação para alcançar a comunhão com Deus. E nessa comunhão alcançar a felicidade, a plenitude do ser. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para amar, para nos entregarmos num projeto maior, que é, de facto, a construção de uma comunhão, em que todos põem aquilo que têm de bom ao serviço desta construção. O reino de Deus não aparece de repente, é construído. É uma construção que se vai fazendo. E é por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, lhe fala de facto desta realidade do seu desenvolvimento, da família de Timóteo, do seu crescimento como cristão, como batizado, como discípulo, para que Timóteo reconhecesse de que agora que era bispo, estava num lugar de poder, de direção, de presidência. Ele não podia esquecer-se do fundamental, que é o ser cristão, ser discípulo de Jesus Cristo. E é isso que é importante, sermos discípulos de Jesus Cristo, seguirmos Jesus. Por isso Jesus dá algumas indicações práticas aos seus discípulos que envia, diz-lhes que não vão carregados com coisas, não levem alforje, nem bolsa, nem sandálias, que fiquem em casa de alguém para que têm de prover ao seu sustento, ou que devem aceitar aquilo que oferecem. Comei do que vos derem, melhor, comei e bebei do que tiverem, porque de facto
é ser um com o povo. É ser um. Foi isto que Jesus Cristo fez. Fez-se homem como nós. Fez a experiência da humanidade, da nossa humanidade. E assim todos nós, como cristãos, fazemos a experiência de toda a humanidade. Agora, nesta situação de pandemia em que vivemos, de confinamento em que vivemos, não é por sermos cristãos que estamos isentos de restrições, que estamos isentos de seguir as normas. Fazemos parte da mesma comunidade. Fazemos parte desta família humana que sofre, que agora, de facto, tem menos meios, que se vê afastada de tanta coisa. E nós fazemos parte dessa família. Não é por sermos cristãos que somos isentos disso, assim como Cristo, por ser Deus, não quis ser isento da humanidade quando encarnou. E esta experiência de fragilidade, esta experiência de limitação, esta experiência de confinamento que vivemos, de sofrimento, que nos ajuda a ir ao encontro dos outros, nos ajuda a perceber os nossos irmãos, a perceber as suas fragilidades, a perceber até as suas quedas e os seus pecados. E é isto que faz de nós, discípulos de Cristo, capazes de acolher o irmão, de acolher a outra pessoa e de a abraçar, de a chamar e de a receber. Estes discípulos, estes 72, vão ser precursores de Cristo, vão anunciar a chegada do Reino, mas depois é Cristo que faz a catequese. Foi depois o Espírito Santo que deu a compreensão para que os apóstolos entendessem tudo aquilo que receberam. De facto, é este percurso catequético, de discernimento, de aprofundamento da fé que é necessário. E só depois de acolhermos Cristo no coração podemos fazer esta caminhada. Só depois de termos descoberto a riqueza que é Cristo, podemos aprofundar a complexidade daquilo que é a condição de ser cristão e ser seu discípulo. Acolhamos Jesus Cristo e, como Timóteo, como Tito, nós que recebemos a fé dos nossos pais, procuremos dá-la e transmiti-la àqueles com quem nos encontramos cada dia e dizer-lhes a eles: não temas, Deus está próximo. Irmãos e irmãs, peçamos com humildade ao Senhor que nos concede guias esclarecidos e atentos, como fez nas comunidades primitivas, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja pastores de fé sincera e organizadores das comunidades, como São Timóteo e São Tito. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros reanimem o dom de Deus que lhes foi dado e guiem com zelo apostólico o povo santo. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que os homens, a quem Deus concedeu dons de fortaleza, de caridade e de moderação, não se envergonhem de dar testemunho do nosso Senhor. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que aqueles que, depois de iluminados, tiveram medo de sofrer pelo Evangelho, possam voltar ao caminho da verdade. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que os membros da nossa comunidade sejam fiéis à palavra e aos sacramentos e sirvam a Deus com pureza de consciência. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge
e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias. Oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Deus, Pai Todo-Poderoso, que em São Timóteo e São Tito nos deste bons pastores, admiráveis pelo seu zelo pastoral e santidade, concedei-nos por sua intercessão o que vos pedimos com fé e humildade. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que trazemos ao altar na festa de São Timóteo e São Tito, para que nos alcancem o perdão dos pecados e deem glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Timóteo e São Tito, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Timóteo e Tito, os santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E unidos num só coração e numa só alma, dizemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Amém. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso.
que vos apacentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz. Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção. A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Mandai, Senhor, operários para a vossa Oremos. Senhor, que nos renovais com estes santos mistérios, ouvi a nossa humilde prece e fazei que, a exemplo de São Timóteo e São Tito, demos testemunho da fé que eles professaram e ponhamos em prática a doutrina que eles ensinaram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora da tribulação, confiamos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.